Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre o Estado grego, artes visuais na Antiguidade Clássica, capítulo 7, página 49 do seu livro do sexto ano. Muito bem, a Antiguidade Clássica ela vai ser compreendida pelas civilizações que se desenvolveram primeiro na Grécia e depois em Roma, na verdade, na chamada Magna Grécia. Tanto o Estado grego quanto o Estado romano, eles foram o berço, foram os criadores da cultura ocidental, da nossa cultura, certo? Influenciando o quê? Influenciando a filosofia, o modo de pensar, a política, tá? A democracia, um exemplo disso, a estética ocidentais. Muito bem. Como eu tinha dito anteriormente, a democracia, tá? A democracia, o movimento sobre arte, como nós estamos vendo agora, e a base da filosofia e a construção do ideal de beleza, tá? Tudo isso a Grécia Antiga vai nos proporcionar, tá certo? Então, nos proporcionaram e até hoje vai ser o quê? Referência na nossa sociedade, como eu já falei, tá? Então, o que vai acontecer? Tudo que o mundo grego, tudo que o chamado mundo greco-romano, eles fazem, eles pensavam, eles vão deixar para nossa forma de pensar, ok? Então, com essa introdução, lá na página 49, como eu tinha falado antes, tem 3 questões. Da mesma forma que lá do mundo egípcio você me mandou a questão pelo e-mail, aqui é a mesma coisa. Não só as questões, as 3 primeiras questões, mas todas as atividades, ok? Então vamos lá, vou explicar para você. Você já teve conhecimento com alguma manifestação artística ou outro tipo de conhecimento desenvolvido na Antiguidade Clássica? Que conhecimento é esse? O que você faz hoje para fazer qualquer coisa que tá ligada a essa questão lá do mundo greco-romano, tá? Pensa um pouquinho e me diz. Observe a imagem da Acrópole de Atenas. Está lá no livro de vocês, está no material que eu vou mandar, ok? A construção mais elevada é o templo do Partenon, construído para o culto a deus Atena. Conte aos colegas o que você sabe sobre as construções da Grécia Antiga. Ou seja, o que você vai fazer uma pequena pesquisa sobre quais eram essas construções, ok? E tu vai me mandar, certo? E a terceira, as civilizações grega e romana cultuavam vários deuses. Figuras como Afrodite, Zeus, Diana, princesa Diana de Temícera, Mulher Maravilha, e Poseidon. São exemplos desses deuses. Você conhece algum deus ou deusa, ou então alguma história da mitologia grega ou da romana, da mitologia greco-romana? Se você conhece ou então alguma história, conta pra mim, tá? Então, vamos lá. Depois dessa introdução rapidinho das questões, não sei o que mais, vamos começar a falar sobre as artes visuais na Antiguidade Clássica, ou seja, aquilo que eu vejo. Sejam pinturas, sejam esculturas, seja a própria cerâmica, tá? Além disso, nós também vamos falar o quê? Vamos falar lados da arquitetura, certo? Então, que arquitetura, qual era o tipo de arquitetura, que tipo de coluna eu posso trabalhar aqui, tá certo? Bom, vamos lá. A cultura grega, a influência da cultura grega, ela vem do mundo egípcio, trazida pelos egeus. Vocês lembram quando eu falei que toda aquela forma de pensar da lei da frontalidade e tudo mais, ela ia influenciar uma das fases da cultura grega? Pois tá? Já
ela é totalmente influenciada pelo mundo egeu. E os egeus vão ser influenciados pelo mundo egípcio, tá certo? Então, sendo assim, o mundo grego vai ser influenciado na primeira fase dela pelo mundo egípcio. Muito bem. Falar um pouquinho desse chamado mundo egeu. Era um povo pobre, certo? Que enriqueceu com o comércio. Eles vão ter com quem eles comercializavam trocas comerciais e trocas culturais. Daí vem a primeira fase do mundo grego, que vai ser copiar a arte egípcia por admirá-la. Depois deram alguma particularidade, ou seja, pegaram toda aquela forma de pensar egípcia e depois eles na cara deles, tá certo? Vamos lá. Lembram que os deuses, eles vão trabalhar com a característica antropozoomórfica? Pois bem, aqui o mundo grego, ele vai ser antropocêntrico, ou ele vai trabalhar com características antropomórficas. Enquanto que lá no mundo egípcio você tinha as melhores características humanas misturadas às melhores características animais, aqui no mundo grego você só vai utilizar isso quando você for trabalhar com bestas, com monstros. Por exemplo, o Minotauro, a Hidra de Lerna, como é que é o nome? A Medusa, tá certo? Tudo isso você vai pegar as piores características humanas com as piores características animais, certo? Então vamos lá. A arte grega, ela é antropocêntrica, realista, procura exaltar a beleza humana, sendo extremamente racionalista. Então, nessa ideia de racionalismo, eles vão começar a trabalhar com o padrão de beleza. Vou te dar um exemplo. Rafael, este aqui que vos fala coisa feia, morreu. Certo? Então, eu morri, só que em vida, lembra lá do julgamento de Anubis, lá do coração, que devia ser mais leve que a pluma e não sei o que mais? Aqui é quase a mesma coisa. Só que o que acontece? Rafael, coisa feia, morreu. Só que ele foi um pouco bom em vida. Então, o que vai acontecer? Vão levantar uma estátua do Rafael em homenagem a ele, só que não vão levantar essa estátua no molde, no formato do rosto dele, nem do corpo dele, mas sim por ele ter coisas boas, por ele ter feito, vão se transformar em características que eles vão colocar nas estátuas. Então, o que vai acontecer? Eles vão modificar a figura do Rafael. Por quê? Porque cada coisa boa que ele fez, por mais feio que ele seja, vai mostrar o que ele foi em vida, as qualidades dele em vida, ok? Bom, vamos lá. Aonde esse povo micênico, onde esse povo egeu, ele vai ser encontrado, tá? Lá na ilha de Creta, no chamado Palácio de Knossos, tá? Aqui, são essas ruínas aqui que vocês estão vendo. Deixa eu aumentar rapidola. Aqui, ó, são essas ruínas. Então, aqui era a ruína de um prosquênio, certo? O prosquênio, ele vai ser a base de um teatro, tá certo? Como eu disse, né? Aqui são ruínas de um teatro, tá? Do que seria o teatro grego mais pra frente, que vai ser o próximo capítulo, ok? Muito bem. Então, olha só. Eu tinha falado pra ti também sobre a Grécia e a chamada Magna Grécia. A Grécia, ela vai ser o quê? O Estado grego, como a gente conhece hoje. Se você pegar um mapa, se tu pegares um mapa, tu vai ver lá o país da Grécia. Essa era a Grécia que eles falavam. Já a chamada Magna Grécia vai ser o quê? O Estado grego, como vocês conhecem, não ao entorno, ou seja, o chamado Mar Egeu e o sul da Itália, tá bom? Por isso que as culturas são tão parecidas, porque Roma fez parte, em determinado momento, da chamada Magna Grécia, tá? Bom, a religião e a mitologia, elas também vão ter uma importância e uma manifestação na vida humana.
Então, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Assim como lá o povo egípcio, que tinha a questão da vida após a morte, aqui o povo grego, ele também vai ter essa chamada vida após a morte. Porém, o que, que vai acontecer? Aqui, eles vão dar uma melhor característica humana. Lá, nós éramos transformados em animais. Nós tínhamos um animal dentro de nós. Vou te dar um exemplo. Existe um filme chamado Apocalipto. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Que ele fala dos povos maias ou incas, ok? Antes do descobrimento das Américas, certo? Então lá, esse povo, ele também vai trabalhar com essa ideia do quê? De o homem, a pessoa, ela ter características animais. Ou seja, os deuses lá também, se você for pesquisar, eles são antropozoomórficos, tá certo? Pois bem, então toda essa questão da religião, ela também aqui vai ter uma importância grotesca, extrema na vida deles. Por quê? O que ele faz em vida vai representar no que ele vai ser pintado ou esculpido mais para frente, ok? Então, já que nós estamos falando da escultura, certo? De você pegar essa questão da beleza, porque existe o belo, que é aquilo que é pessoal, e a beleza, que é o que nós chamamos de coletivo. Então, de novo, Rafael morreu lá, levou o destempero. O que, que vai acontecer? Eles vão pegar o padrão de beleza para determinada atitude que o Rafael teve em vida e vão colocar lá. Se outra pessoa tem o mesmo, fez a mesma coisa, vai usar o mesmo padrão, ok? Então, vamos lá. Fase arcaica, que é aquela influenciada pelos egípcios, tá? A fase clássica, que é que a gente vê nos livros de história, livros de arte e tudo mais, e a chamada fase helenística. Lembrando, tanto a fase clássica quanto a fase helenística, elas vão ser influenciadas por Roma. Aqui, o mundo grego já vai ser invadido por Roma. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da fase arcaica. Vai receber influência, como eu já falei para ti, vai receber influência da forma de estátua grega. Então é aquela coisa rígida, sempre de frente e em tamanho natural, ok? Então aqui a gente vai começar a trabalhar o conceito de 7 cabeças e meia, ok? E vão ter o quê? Duas formas principais. Uma masculina, chamada Kouros, e uma feminina, chamada Korai. Lembra que eu falei das 7 cabeças e meia? Pois então, olha aqui, ó. A escultura grega, ela vai se basear nessa proporção aqui. Então, digamos que você tenha 1,5 m. 1,5 m. E a tua cabeça, aqui do tampo até o queixo, ele tenha 20 centímetros. Então a tua altura para os gregos perfeita seria qual? 1,5 m, ok? Dependendo de como você vai trabalhar o tamanho da cabeça, seria o teu tamanho ideal. Muita gente não passava por esse teste. Então era descartado do padrão de beleza, ok? Outra coisa, aqui ó, deixa eu aumentar, que tá pequenininho eu acho. Aqui eu tenho um Kouros, a figura masculina, e aqui eu tenho um Korai, ou Koré, que é a figura feminina, ok? Muito bem. Período clássico. No período clássico, que vai ser a partir do século V, vai ter o quê? O uso do bronze, tá? Então, muitas das estátuas que nós vemos desse período clássico aqui, elas são estátuas de mármore, estátuas de granito. Por quê?
Porque quando o Estado romano ele vai invadir a Grécia, o que vai acontecer? Eles vão derreter as estátuas para usar como arma, tá certo? Então, e como eles queriam, os romanos disseram, não, olha, essa forma de arte criada por todos. Então o que vai acontecer? Então eles vão reconstruir as estátuas, que são essas que nós vemos nos livros didáticos, nos filmes e tudo mais. Se você viu Aquaman, tá? Mas um spoiler de filme não tão velho. No final aparece um conjunto de estátuas para mostrar uma determinada situação. Aquele conjunto de estátuas que mostra aquela determinada situação e conta uma história, ela não faz parte aqui do período clássico. Ela vai fazer parte do chamado período helenístico, ok? Então vamos lá. Preocupação naturalista, ou seja, demonstrar o corpo humano de forma perfeita e real. Dinamismo, o que é dinamismo? Sensação de movimento. Beleza moral idealizada, ou seja, foi o que eu te falei ainda agora, Determinada característica em vida vai ser mostrada dentro da questão da estátua de uma determinada forma. Por quê? Porque vai ser um padrão de beleza. Movimentos suaves e delicados. Você vai ter que... As estátuas gregas, elas vão ter expressão facial tranquila, elas vão ser serenas, calmas. E essa calma também vai ser vista a partir do quê? Dos movimentos das mãos, das pernas e tudo mais. Ok? Aqui, por exemplo, deixa eu ampliar aqui. Claro, não tem braço aqui por conta da erosão do tempo, mas essa estátua aqui, inicialmente, ela era em metal. Só que ele foi e tudo mais, eles reconstruíram em mármore. Mas percebam a diferença dessa estátua para essa daqui, por exemplo. Ela não tem feição, é uma posição rígida, e aquela outra, se tu parar para ver, deixa eu ampliar aqui. Se tu parar para ver, você consegue ver características do rosto, tá? Características do corpo. Muito bem. Doríforo de Policleto, século V a.C. Sendo assim, nós chegamos aqui ao chamado período helenístico, tá? Bom, o período helenístico, já com a dominação romana, vai ter o quê? Expressar ideias, sentimentos e emoções na forma humana. Então aqui eu vou deixar de ter essa questão dos deuses e vou passar a mostrar mais os seres humanos mesmo, tá? As estátuas, agora elas vão contar uma história. Lembra que eu falei lá do Aquaman? Daquela cena do Aquaman e tudo mais, que eles estão procurando um negócio lá na Itália, encontram lá que tem que colocar uma coisa lá nessas estátuas para ver uma outra coisa. Eu não vou dar spoiler de filme, então você que assistiu sabe do que eu estou falando. Você que não assistiu, se tiver curiosidade, assista. Você vai ver características do período helenístico, ok? Muito bem. Até aqui era proibida o nu feminino. Por quê? Porque o nu feminino, a forma feminina, para os gregos, era uma forma imperfeita, ok? Por conta de Zeus, ok? Então vamos lá. Naturalismo feminino. Aqui você vai ter o nu feminino nas estátuas, ok? E outra coisa, diferente daqui do período clássico, em que eu tinha algo, de certa forma, segurando a estátua. Olha aqui, ó. Isso daqui não era para existir. Então o que acontece? Enquanto que eu tenho aqui no período clássico a estátua tridimensional, altura, largura e profundidade, porém ainda presa ao plano, tá? Aqui, como eu disse, é um exemplo. Isso daqui, essa parte aqui, perdão,
essa parte aqui ela vai sustentar toda a estátua. Então, olha só. Aqui, ó, já no período helenístico, com Laoconte de Agesandro. Aqui eu já tenho essa figura, essas duas aqui, elas ainda estão presas ao plano, ok. Porém, essa outra, bem aqui ao lado, ela não está mais presa. Então, ela está totalmente tridimensional. Lembrando, tridimensionalidade, altura, largura e profundidade, tá certo? Vamos lá. Aqui, então, nós encerramos a questão da escultura grega, ok? Da escultura grega. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter lá na página 52 a obra-prima, certo? Que vai falar da Vênus de Milo. Então, olha só. A Vênus de Milo, como geralmente é conhecida, é uma das esculturas mais populares do período helenístico. O nu parcial feminino passa a ser o tema do período, que também investe na expressividade de emoções e no naturalismo. Aí vem lá a imagem dela e duas perguntas. Aprecie a Vênus de Milo, observando suas formas, suas expressões e o tema abordado. Redija, escreva um parágrafo analisando a obra e apresentando suas sensações e reflexões ao apreciá-la. O que você entende, o que você sente ao ver a obra, tá certo? Segunda, a escultura da Vênus de Milo tem como tema a figura da deusa Afrodite, ou então Vênus. Investigue o mito de Afrodite, relacione-o com a obra e escreva suas descobertas e análises no espaço a seguir. Quem é Afrodite? Ela é deusa do quê? Só uma dica: não usem Cavaleiro do Zodíaco, tá? Porque não tem absolutamente nada a ver. Mas vocês podem ter como base o personagem Afrodite de Peixes, tá certo? E terceira questão. A Vênus de Milo é a representação de um ideal de beleza feminina na Grécia Antiga. Em uma folha de papel sulfite, crie uma produção visual que trabalhe com os padrões femininos da beleza atuais, utilizando os materiais e técnicas que desejar. Vocês querem uma dica, uma ajuda? Utilizem recorte. Façam uma colagem dos padrões de beleza feminino de hoje, ok? Meninas, masculino também pode, ok? Muito bem. Façam a atividade, tranquilo? Mandem para mim, escaneiem, fotografem, mandem para mim, ok? Que todas as atividades estão sendo avaliadas, tá tranquilo? Então, vamos lá. Nessa segunda parte da aula, então, nós vamos trabalhar a arquitetura grega. A arquitetura grega, ela vai ser basicamente religiosa também. Então você vai ter o quê? Os templos para proteger não os fiéis, tá? Porque não era o principal, mas você tinha os templos para proteger as estátuas dos deuses, os deuses gregos, ok? Romano. O interior desses templos não existia, porque ele era todo feito com colunas. Então, basicamente, você tinha um templo, no meio do templo você tinha a estátua e pronto, as pessoas iam e saíam. Depois, no mundo romano, com a questão dos arcos e abóbadas, tá certo? Muito bem. Vamos lá. Já disse que os templos são para proteger as esculturas dos deuses. Sempre, absolutamente sempre, eles vão ser simétricos, ou seja, um lado vai ser igual ao outro e com frontões, a primeira parede, triangulares, tá? Por que triangulares e simétricos? Que é para representar a sabedoria que os deuses davam a eles, independente de ser deusa do amor, deusa da guerra, deus do caos, deus da... sei lá. Independente do deus que estava dentro do templo,
A forma triangular, guardem isso para vocês, tá? A forma triangular ela vai ser sempre significada como sabedoria, inteligência. Agora vem a questão da arquitetura em si. Dentro desses templos, quais são as 3 ordens principais, se não as únicas do mundo grego? A ordem dórica, ordem de arquitetura dórica, que significa força, a jônica, que significa sabedoria, e a coríntia, não é Corinthians, que significa beleza, mas o Corinthians vem sim, o Coríntio, inclusive tem lá na Bíblia os coríntios, tá certo? A dórica, ela vai ser uma escultura simples, ok? A jônica, ela vai ter, deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. A jônica, que é essa segunda, ela vai ter o capitel, que é a parte de cima com friso, tranquilo? E a coríntia, ela além de ter o friso, que é essa parte de cima, ela vai ter um fuste, que é essa parte bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso. Espera aí. Isso é um fuste. Isso daqui é um capitel, ok? Muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho uma representação do Partenon, ok? Então eu não tenho apenas colunas ao redor, mas dentro também para sustentar o teto. E é a parte bem aqui que eu falei para vocês, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Essa parte aqui que é o frontão, tá? Então sempre você vai ter a questão do frontão triangular, que é a sabedoria. Muito bem. O teatro grego, certo? O teatro grego, vou dar aqui uma palhinha para vocês. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre ele. Vai ter o quê? Quais são os principais estilos do teatro? Você vai ter a tragédia e a comédia, ok? O teatro em si, ele vai ser, o formato dele vai ser esse bem aqui, um semicírculo, tá certo? Então, aqui onde você está lendo Skene era o palco, ok? A orquestra era onde ficava o coro, ou então os músicos, certo? O párodos, que tá bem aqui do lado. Tá bem aqui do lado. É por onde esses artistas entravam. E o que a gente chama de teatro hoje, que é lá, tem o palco, não sei o que e tudo mais, era a arquibancada. Uma espécie de arquibancada que ficava onde? Na encosta de uma montanha. Então o teatron, ele é a arquibancada. Apenas. Ok? Muito bem. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem. Tem. Tá aqui, ó. Então, lá no fundo, deixa eu marcar para vocês. Aqui, ó. Já dá. Aqui no fundo, eu tenho o Skene, certo? Aqui, o teatro. A orquestra. Ok? Então, aqui na orquestra existiam 2 cidadãos, tá? Um chamado coro, vestido de bode, não sei o que e tudo mais. E o chamado corifeu, que era uma pessoa desse coro que dialogava, conversava com o teatro. Tranquilo? Tragédia. Tragédia vem de tragóide. Se acalme, tá? Então a tragédia, ela significa canto do bode. Canto do bode. Tragédia não significa que seja uma coisa triste, mas a tragédia grega, ela tem a significação de algo real, ok? Muito bem. Catarse, que é o arrependimento de um herói. O herói é o protagonista e a sombra tem as mesmas características de um herói, só que ele é, por exemplo, seu herói
é bom, a sombra é má. Vamos lá. Quantas vezes, pessoal aí da DC, quantas vezes o Batman conseguiu matar o Coringa nos quadrinhos? Fora as coisas especiais, os quadrinhos especiais. Nenhuma. Por quê? Porque o Coringa, ele tem as mesmas características que o Batman. Só que o Batman, ele é um herói e o Coringa, ele é um vilão. Só que aí esse vilão, ele vai ser o quê? A sombra do Batman. A tua sombra, ela não é igual a você? Não é? Só que não tem os detalhes que você tem, não sei o que e tudo mais, mas ele vai ter as mesmas características visuais que você. O formato do corpo e tudo mais. Certo? Peripécia. Exemplo, o Gru era um vilão, não sei o que e tudo mais, e ele muda por causa de quem? Por causa das meninas que ele adota. E a Ibris? Não se preocupem tanto com isso, é mais a título de curiosidade, tá? E a Ibris? A Ibris é aquele cara, olha, eu sou fraco, eu sou um herói, eu sou fraco, eu não tenho tanta força quanto com relação a ele, não sei o que e tudo mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar contra aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Batman e Superman, a origem da justiça. Certo? Batman e Superman, a origem da justiça, ele tem isso. Por quê? Porque o Super-Homem, ele sabe que vai perder pro Doomsday, pro Apocalipse. Só que mesmo assim ele vai continuar lutando contra ele. Outra coisa, o Batman, quando vai lutar contra o Super-Homem, a mesma coisa. Ele sabe que não tem força, mas mesmo assim ele vai querer matar por conta de terceiros. Tá certo? Para finalizar, a cerâmica grega, tá? A cerâmica grega, ela vai se dar a partir de quê? Das ânforas, crateras e vasos, tá? Que eles vão apresentar formas diferentes, formatos diferentes e pinturas de Hércules, da Disney. Tu vai ver lá toda essa questão da cerâmica grega, ok? Então lá você vai ter o quê? Uma figura negra em fundo vermelho. Então, não só isso, você também vai ter cerâmicas vermelhas com fundo negro, tá? Que são cerâmicas pintadas. Por exemplo, aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Outra coisa, aqui eu tenho uma cerâmica negra, uma cerâmica vermelha, perdão, com fundo negro, tá? E uma cerâmica negra com fundo vermelho. Presta atenção. Enquanto que o fundo é negro e a pintura em cima desse fundo é vermelha, no outro é o oposto. O fundo é negro. Bom, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Qualquer coisa, esse QR, que você vai ter acesso a essa apresentação, ok? Então, para finalizar, você vai ter o jogo rápido, tá? Que é uma cruzadinha. É uma cruzadinha que você vai localizar no caça-palavras os termos que correspondem. Aí tem lá, tu vai procurar no caça-palavras, no checagem. Você vai ter três questões. Uma sobre o jovem Dionísio, ok? Tá lá no livro de vocês, na 55. Outra sobre a cerâmica, para marcar uma alternativa sobre os temas. E a terceira, vai ter uma imagem de uma cerâmica e você vai mostrar o quê? A técnica daquela cerâmica, tá? Se ela é uma cerâmica vermelha de fundo negro ou se ela é uma cerâmica uma cerâmica negra de fundo vermelho ou uma cerâmica vermelha de fundo negro, ok? Então, também tem o sua vez, tá? Lembrem-se, tudo está sendo avaliado. O trabalho de vocês está sendo avaliado pelo que você me entrega. Existem alguns de vocês que não estão me entregando trabalho, tá? Sexto ano. Então eu preciso que você entregue
duvidasarte@outlook.com, certo? Pega as tuas atividades, todas que você ainda não me mandou, e me envia. Não vai ficar sem tua pontuação, tá? Então, aqui eu me despeço de vocês. Fiquem bem.